Bom dia a todos, iniciando aqui mais um dia de estudos de mini índice e mini dólar, hoje dia 28 de setembro de 2022. Olha o que nós temos aqui, né, pessoal? O índice aqui ainda dando uma titubeada, né? A gente tem esse candle muito forte aqui que aconteceu na segunda. E ontem, terça-feira, ele abre com um gap significativo, sobe, dá uma pancada, testa esse topo, não consegue e desce tudo, entrega tudo, rompe essa mínima e fecha praticamente no patamar, na linha desse suporte que nós temos aqui. Então, o que a gente está vendo, pessoal? Ele está querendo descer. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui ele parece que está... Aqui tem uma barreira tão grande que não está deixando ele passar daqui. Aqui ele segurou, aqui ele segurou, aqui ele segurou e está segurando aqui. Então, será que hoje ele vem com força e agora rompe de fato? Vamos esperar, né? Mas ele está tentando romper esse fundo e não está conseguindo, ele está tentando romper esses topos e não consegue. Então, a gente continua com aquela visão, tem que estar com essa possibilidade na cabeça de uma consolidação nessa região aqui, né? Até que ele rompa de fato com força e de forma muito, como eu posso dizer, convincente, ele vai romper falso, vai vir, vai voltar, e até ele de fato tomar um lado, né? Mas aqui ele demonstra um desejo muito grande de romper esse suporte. Aqui, ó, quando ele tenta, ele refuga e sobe. Aqui, quando ele tenta, ele refuga e sobe. Aqui, quando ele tenta, ele refuga e sobe. Aqui ele tentou, não conseguiu, ele veio e tentou de novo. Então, o mercado está querendo romper esse suporte. É uma região super importante. A gente está falando aqui da região dos 109.135, né? 109.135, tá bom? Então vamos aguardar como ele vai abrir e ver como ele se comporta ao longo do dia, né, pessoal? Vindo aqui já para 15 minutos, o que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente tinha esse movimento de queda acontecendo, né? E aí a gente traçou essa pernada aqui, né? Na realidade a gente fez isso aqui, né? Desenhou isso, na realidade. E aí a gente traçou esse Fibonacci aqui para ser a base do nosso trabalho de ontem, né? Então ele abriu bem guepado para cima, acima dessa região, subiu forte, veio testar esse topo aqui, falhou e devolveu tudo, né? Olha só que movimento. Aí depois da falha, ele montou aqui, montou esses movimentos aqui mais lateralizados, né? Deixa eu ir por 5 minutos para a gente olhar um pouco mais as entradas, né? Olha que barra forte aqui, já entrou na região de briga, entrou aqui na região de compra. Lá nos 2 minutos ele praticamente não deu sinal. Eu entrei numa compra forçada aqui no 1 minuto, com um Kindlezinho que fez neutro e a gente subiu comprado até aqui. Mas aí aqui em cima ele dá esse sinalzinho. Eu não peguei essa queda, eu vim pegar essa queda aqui embaixo, pessoal, olha. Né? Eu vim pegar essa queda aqui embaixo, eu não consegui pegar. Mas aí ele devolve tudo. Ou seja, se aqui a gente tivesse lido corretamente, dentro do nosso operacional, a gente sabe que essa aqui é uma região de venda, né? Ou seja, ele aqui deveríamos ter lido um sinal, porque ele está tentando romper esse topo e falhou. Na falha, às vezes ele poderia fazer só assim, poderia, mas querendo ou não, dando o devido sinal, é uma possibilidade dele cair, né? Dele cair como fez, né? Como ele não rompeu o fundo nem o topo, essa região continua sendo uma região de briga, porque ele poderia ter feito isso aqui e passar. Então, continuava aqui como região de compra, né? Então, nessa região, eu estava preocupado com as compras. E aí vem, ele rompe para baixo. E aí dá a venda aqui, né? E aí ele acaba voltando para essa região.
e depois ele cai com força de novo. Então, e aí rompe esse fundo de fato, né? Ele rompe esse fundo e aí depois fica lateralizado. Então, não lembro exatamente, eu operei muito bem pela manhã e à tarde foi um pouco mais complicado, exatamente por isso, porque estava mais consolidado. Mas aí quando a gente entrar um pouco mais detalhe nas operações, a gente compartilha com vocês, tá? E agora, para hoje, pessoal, como ele rompeu o fundo, a gente já tem um novo movimento base, né? O novo movimento base é esse, né? Porque ele rompe esse fundo, então ele faz isso, faz isso, faz isso. Quando ele rompeu esse fundo, agora esse movimento é o meu movimento base, tá? E aí a gente tem um índice aqui já tendo feito esse movimento até aqui, que ontem mesmo eu trabalhei com essa estrutura, tá? E aqui eu vendi, mas aí eu tentei, na verdade eu tentei comprar aqui, pessoal, não lembro exatamente. E não é uma região de compra, né? Eu lembro que eu tomei à tarde, eu tomei alguns stops de algumas operações que eu tentei fazer. Mas aqui está claro que é uma região de venda, né? Dentro da nossa estratégia, ele vem aqui e ele pode estar armando isso aqui. Agora ele falhou aqui, ele veio uma vez aqui, não conseguiu romper, veio outra vez aqui, não conseguiu romper. Está aqui no meio de caminho, tentando armar aqui algum tipo de padrão, né? E aí a gente tem que esperar o que vai acontecer. Já vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Hoje nós nós temos notícia importante, sim. Já dei uma checada aqui. Nós temos notícia importante às 11h15, 11h30, pessoal. Cuidado, tá? E neste momento, a gente está, lá fora está operando com 0,5% negativo. Então, o que está significando, pessoal? Que o índice pode abrir já aqui na nossa região de teste, né? Aqui é a nossa região de compra e aqui é a nossa região de venda, né? Ele já pode abrir testando essa região. Aqui é a nossa região de compra, acima desse ponto de retração. Aqui é a nossa região de venda. E caso ele suba, né? Caso ele suba de fato, aqui vai ser nossa região de compra. Vou reposicionar. E aqui a gente pode estar vendendo, né? Então fica aqui desenho, né, pessoal? Ele deve abrir aqui, ele deve abrir nessa região, e a gente fica bastante atento, porque ele já abre numa briga, né? Então, se ele abrir aqui e quiser cair, vamos vender. Se ele subir aqui, eu vou entender que ele tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou quatro, e ele quer tentar ou dar uma corrigida maior, para depois dar uma pancada, ou ele vai buscar essas regiões que a gente tem marcado aqui, tá bom? Ver aqui que posição é essa aqui. Esse aqui eu acho que eu vou até eliminar esse cara aqui. Então é isso, pessoal, que a gente tem aqui para o dia de hoje no mini índice, tá? Então vamos aguardar essa estrutura se montando aqui, né? E vamos ver como ele se comporta. Senão ele vai refugar aqui nessa região, porque já, como a gente já disse, já tentou 2, 3 vezes, e aí vai buscar essas regiões aqui em cima, tá bom? Vamos reposicionar esse cara aqui. Mini dólar, pessoal, mini dólar. O dólar também tem uma barra que engolfa, né? Ó. A barra está, na realidade não é engolfa, desculpa, ela está uma barra neutra, né? Também ele abre com um gap de queda significativo, vai lá embaixo e volta, mas ele não rompe, né? Nem topo nem fundo do dia anterior. Também entendo que ele está querendo romper essa região. Ele rompeu aqui falso, e ontem ele tentou romper essa região, fechou perto dessa região da máxima e não conseguiu. Pode ser que ele esteja tentando forçar esse rompimento para vir buscar a região aqui de 5.600. Né? Está se montando a estrutura um pouco mais clara de rompimento, de montagem, né? De fazer esse pivô de alta. É o que está se montando aqui. Mas tudo pode acontecer. Pode simplesmente agora
está montando essa estrutura, veio até aqui para poder começar a descer, certo, pessoal? Então vamos, mas aqui um mini dólar, a gente tem aqui uma força compradora significativa, testando o rompimento dessa resistência, assim como no índice a gente tem o contrário, né? Vindo aqui para o 15 minutos, pessoal, olha só o que a gente tem, né? A gente desenhou essa estrutura aqui e estávamos imaginando algo parecido com isso, por isso que aqui era a nossa região de compra, e abaixo dessa região a gente tinha venda, né? Mas olha como ele já abre guepado, eu acho que não deu venda aqui, assim, vamos ver lá nos 5 minutos, se deu algum tipo de sinal, só que realmente tem um operacional para pegar barras elefantes, como a Ariane, né, que vem ali da escola do Oliver Vélez, aqui, olha só que venda linda de dólar, né? Eu ainda não tenho esse operacional. Agora, quem pegou aqui a falha nesse fundo, quando ele vem, faz essa estrutura, olha só que bonito aqui, nos 5 minutos, no 2 pode ter dado outra leitura, né? Olha que sinal bonito para entrar comprado. E aí, o entrar comprado, essa região é uma região de briga, exatamente porque aqui era o topo do dia e aqui é o limite da área de venda, né? Quando ele entra nessa região, ele passa a entrar com uma região de compra. Então, ele dá essa compra aqui, bonita. Quem tecnicamente seguir esse sinal se deu bem. Ele dá uma alavancada aqui, ó. E aí tudo bem, ele dá outro sinalzinho aqui com quem que eu gosto muito, rompe a região e volta. Mas aí na hora que ele volta, ele já está montando o respiro dessa subida, né, pessoal? Olha aqui. Ele tem essa subida, ele monta o respiro dessa subida para poder continuar subindo. Né? Então, ao longo do trade, do pregão, a gente tem que ficar reposicionando. Por mais que aqui seja uma área de briga, porque ele não rompeu o topo e não rompeu o fundo, a gente tem que desenhar o movimento do dia, né? Então, por exemplo, quando ele abriu aqui, quando ele falou nesse fundo, qual que pode ser um ponto de briga nele para começar a cair? É esse aqui. Então, aqui, ó, vocês concordam que é uma região de dupla interpretação? Ela está na minha região de compra pelo 15 minutos, mas pelos 5 minutos, essa região aqui é uma região de venda. Então, qualquer operação aqui é muito perigosa. É melhor esperar passar dessa região, da região dúbia, que ela tem dupla interpretação, para você fazer a operação fora dela. Seja aqui embaixo vender, seja aqui em cima comprar. Quando ele monta esse topo, aí a gente já tem, ele não rompeu ainda essa estrutura, né? Ele ainda não rompeu, então a gente está pensando, opa, então aqui ele pode fazer isso, porque a gente tem essa região aqui, que é a região de venda, aí ele entra aqui nessa região, sai de novo e dá as compras, só que são as compras mais complicadas, porque aqui ele meio que dá uma consolidada já, né? Mas ele dá sinal aqui, opa, calma aí, estou querendo subir. Quando ele rompe essa estrutura aqui, ó, dá para apostar que ele vai romper. Mas aí ele dá uma consolidada, ele não consegue romper essa faixa aqui, né? Vamos aqui por 15 minutos. Então, o que a gente tem hoje, pessoal? A gente não tem a ruptura, o rompimento desses topos e desses fundos. Então, essa estrutura ainda está montada, né? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui? Talvez aqui no máximo, desenhar aqui uma estrutura dessa, para imaginar que ele possa estar fazendo isso também. Mas ele já até entrou, ó, numa região de compra, segundo essa estrutura. Então, eu vou deixar essa estrutura montada para a gente trabalhar com ela, tá bom? E aqui a gente está falando de área de compra, aqui a gente está falando de região de venda. Como a gente está falando desse topo aqui, eu quero comprar acima dessa região e abaixo dessa região que eu quero vender. Então, o que a gente montou aqui, pessoal? Essa estrutura, né? Ele subiu, falhou, veio, e agora, para de novo ganhar contornos de
continuar na perna de subida, ainda que bem fraquinho, aqui, correções bem fracas, ele precisa romper essa região aqui, ó, do 5.400. Porque senão, como ele fez esse topo e furou fundo, como ele fez esse topinho aqui, quer dizer, ele na realidade não furou fundo, né? Mas ele veio buscar esse fundo, a gente não pode ignorar essa possibilidade, né, dele vir testar esse topo, falhar e vir testar fundo de novo. Lá pelo diário a gente viu que ele está com vontade de romper, né? Então, como ele já passou, olha só pessoal, nessa queda, qual é o limite do ponto de venda? É aqui. Opa pessoal, então calma aí. Não, eu fiz o contrário aqui pessoal, me desculpa. Como eu estou falando de venda, é isso daqui, né? Ó. É assim que eu tenho que desenhar, certo? Ou seja, aqui eu passei do ponto de venda. Minha venda tem que buscar dessa região para baixo. Acima dessa região, eu estou procurando compras. Então, ele já está numa região de compra, né? Agora, eu tenho que tomar cuidado com as resistências que a gente tem aqui, né? Então, fica essa estrutura aqui desenhada para a gente ter como base para o nosso estudo lá no final do dia, ou amanhã cedo, né? Mas eu vou pensar muito, ou seja, o dólar deve abrir com gap de alta de 0,5%, né? Então a gente está falando aqui que ele pode abrir aqui nessa região já de briga. E aqui a gente vai ver, né? Se ele conseguisse trabalhar acima dos 5.400, ele vai vir testar e romper os 5.420, né? Agora ele pode estar aqui, voltar para essa região, perder força e tentar vir buscar esses fundos aqui de novo, né? Mas eu já vejo muito mais com esse viés de compra, porque ele já rompeu essa faixa aqui e está trabalhando aqui, ó, acima desse ponto, jamais buscando esse topo do que vindo buscar esse fundo, tá bom, pessoal? Pois fica o estudo de hoje aqui, agradeço aí a paciência de todos, o acompanhamento aí, se vocês estão gostando aí, deixem um like, compartilhem com quem vocês conhecem, que pode estar agregando aí essa visão do mercado. Se inscrevam no canal, não vou deixar de comentar, a gente está se estruturando para montar mais conteúdo, então tenha um pouquinho de paciência para a gente conseguir ter toda essa estrutura que a gente está montando para compartilhar mais conteúdo mais objetivo, mais didático aí para vocês, tá bom? Um abraço a todos, ótimo dia de trades e vamos nos falando aí até o próximo vídeo. Um abraço a todos.